Salve pessoal, tudo bem com vocês? Na semana passada eu até fiz um vídeo brincando, que o Milei tinha virado um esquerdista, porque a situação já começou a sair do controle na Argentina em termos econômicos. Já está desenhada ali no horizonte a possibilidade de uma recessão e também até a possibilidade de uma crise bancária, o que é resultado direto de medidas desastradas ancoradas em pressupostos irrealistas que estão sendo tomadas aí pelo governo Milei. Mas, enquanto isso acontecia, surgiu também um escândalo de corrupção muito grave dentro do governo, um caso sério com potencial de dinamitar não só as chances de vitória nas eleições legislativas desse ano, mas também de qualquer perspectiva de reeleição. Dependendo de como for o resultado aí dessas eleições nesse ano, se o Milei perder a maioria, a oposição avançar no Congresso, não está nem descartado um processo de impeachment e a saída dele antes do fim do mandato. Ou seja, a própria continuidade do governo Milei começa a ser colocada em xeque. Já é o segundo grande escândalo que envolve o governo e eu acho que vale fazer um comentário aqui para trazer algumas discussões sobre isso. Antes de entrar no tema do vídeo, eu gostaria de agradecer quem tem acompanhado o canal até aqui. Gostaria de pedir o joinha no vídeo para ajudar a alcançar mais pessoas e também queria pedir para quem tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu para dar essa força. Você pode se tornar membro do canal, temos vídeos exclusivos, lives exclusivas e as assinaturas começam com o valor de um cafezinho. Eu vou deixar o QR Code na tela também, caso queiram ajudar a partir do Pix. E para quem está chegando agora, fica o meu abraço de boas-vindas. Bom, gente, o escândalo em questão envolve áudios ali que vieram a público na semana passada atribuídos ao Diego Spagnuolo, ex-advogado e aliado do Milei, que foi indicado para a presidência da Associação Nacional de Pessoas com Deficiência. Nesses áudios, Spagnuolo acusa diretamente a Karina Milei, irmã do presidente e secretária-geral da presidência, um cargo equivalente ali ao de chefe de gabinete, de cobrar propina para fechar contrato com a empresa farmacêutica, citando nominalmente a suíço-argentina. Segundo ele, havia um esquema em que 8% do valor do contrato era pago em propina, dos quais ali 3% ficariam com a Karina. E mais grave, o Spagnuolo fala nos áudios que o Javier Milei tem conhecimento desse esquema. O caso já desencadeou investigações oficiais, com buscas e apreensões sendo realizadas, e o comportamento do presidente só aumentou a repercussão. O Milei demorou muito para se pronunciar e quando ele falou alguma coisa, saiu em defesa da empresa envolvida, em vez de responder às acusações contra sua irmã ou contra si próprio. Inclusive, pode ser efeito político disso, pode ser até efeito das políticas econômicas que estão amassando os pobres lá na Argentina. O Milei hoje, na hora que eu ia gravar esse vídeo, inclusive eu vi um vídeo do Milei sendo apedrejado pela população fazendo campanha em Buenos Aires. Então isso já mostra ali o clima que vai estar essa eleição, Isso tudo coloca o governo numa posição delicadíssima porque mina a credibilidade política do Milei e abre espaço para que a oposição use o escândalo ali nas eleições legislativas. Em um cenário mais extremo ali pode até justificar pedido de impeachment. Na sexta-feira, durante as buscas e apreensões relacionadas ao caso, as autoridades encontraram $266 mil em espécie, divididos em envelopes no carro de um dos executivos da farmacêutica envolvida. E esse detalhe agrava ainda mais a situação, porque deixa de ser só uma acusação verbal para se tornar ali um indício de que há corrupção dentro do governo Milei com pessoas muito próximas dele. E isso acontece justamente no momento que a economia da Argentina já está começando a desmoronar. O dólar voltou a disparar, ele chegou perto do teto da banda de novo, e se esse limite for encostado ali, o governo vai ter que intervir vendendo reserva para segurar a cotação numa situação em que o país já está altamente endividado em dólar. Eu estou cansando de falar disso aqui com vocês. E o efeito político disso é devastador, porque tudo isso se soma a essa crise, essa questão econômica, e você aumenta ainda mais a instabilidade. E aqui valem duas reflexões que se complementam, que é o seguinte: a primeira é sobre os limites desse discurso moralista antissistema que o Milei usou para chegar ao poder. O governo, que se dizia incorruptível, como diferente de tudo que estava aí, contra a tal da casta, agora ele se vê envolvido num escândalo de corrupção. E a segunda é sobre como esse escândalo pode servir para desviar a atenção de um verdadeiro fracasso na política econômica. No fundo, esse escândalo pode acabar funcionando como uma cortina de fumaça que, enquanto todo mundo está olhando para a corrupção, a economia derrete e isso pode ser usado para blindar a agenda econômica do Milei de críticas e salvar mais uma vez esse tipo de proposta.
Bom, primeiro a gente precisa entrar na questão do discurso antissistema, dessa emergência ali de figuras que se vendem como outsiders, especialmente vindas da direita, né? E aqui é preciso ser honesto. Existe demanda para esse tipo de discurso. O Milei só chegou ao poder porque o governo anterior, do Alberto Fernandes, fracassou de forma retumbante. O final do mandato do Fernandes foi marcado ali por inflação disparando, recessão, perda de poder de compra, uma crise econômica, ou seja, foi melancólico. Em 2023, a Argentina já estava em recessão. Ou seja, o terreno para o discurso de ruptura do Milei, por exemplo, ele já estava preparado. E aí, para completar, a coalizão do Fernandes ainda teve a brilhante ideia de lançar como candidato à presidência justamente o ministro da Economia no meio desse desastre. A população, já exausta com a crise, viu na continuidade ali uma piada de mau gosto e optou por mudança. Então, eu não julgo a população por essa demanda porque ela é legítima. Quando o sistema fracassa, cresce esse apelo por um candidato que se apresenta como antissistema. O problema é outro, é que esse discurso, no fim das contas, é uma grande fraude. Ele se aproveita do caos político, econômico, se reveste ali de uma ideologia supostamente moralizadora e promete varrer tudo de ruim que existe. Só que na prática o que acontece é pura demagogia. Esses políticos chegam ao poder reproduzindo os mesmos vícios, os mesmos esquemas, os mesmos problemas ali que criticavam antes. Isso não é novidade, aconteceu no Brasil aqui com o Collor, né, que se vendeu como caçador de marajás, aconteceu de novo também com o próprio PT, que se vendia ali como partido da moral na política, aconteceu com o Bolsonaro, que surfou na onda anticorrupção para depois mergulhar em escândalo, e agora acontece na Argentina com o Milei. O padrão é muito parecido, né? Essas figuras que se colocam ali contra a política como moralizadores, mas que rapidamente revelam ali a hipocrisia do seu discurso e revelam limites desse discurso, né? No fundo, esse tipo de narrativa antissistema não promove o verdadeiro debate sobre a corrupção. A corrupção é tratada só como uma questão moral, como se tudo se resumisse ali a colocar a pessoa certa no lugar, né? A pessoa incorruptível, que não vai deixar roubar, que não vai roubar. E aí ignoram que se trata ali de um problema estrutural, de um sistema que gera incentivos e práticas que vão muito além dessa suposta honestidade individual, ignora, por exemplo, os corruptores. Só que o discurso moralizador cola porque ele aparece embalado de forma bonita, de forma bem retórica, vendendo essa ilusão de uma mudança que a população está demandando. O conteúdo, porém, é vazio, é hipócrita e cedo ou tarde se volta contra quem utilizou. E aqui eu trago uma hipótese que ajuda a entender melhor esse processo. Existe sim uma demanda real por discursos antissistema, especialmente em momentos de crise. Só que esse espaço ele não fica vazio, né, gente? Então, quando as forças de esquerda não ocupam esse espaço, forças políticas e forças econômicas que querem ocupar o poder a qualquer custo farejam essa oportunidade. Elas percebem que esse discurso tem apelo, moldam figuras ali que vão poder encarnar esse discurso antissistema e colocam elas como ferramentas ali para os seus próprios interesses. E no caso do Milei, isso fica evidente, ele não está sozinho, há todo um conjunto de setores econômicos ali alinhados com a agenda dele de desmonte do Estado, de destruição da estrutura pública, de redução do orçamento voltado para os mais pobres, e esse modelo, na prática, transfere ganhos ali para os mais ricos e concentra ainda mais poder econômico e político na mão de poucas pessoas. Ou seja, não se trata só de um outsider gritando contra o sistema, mas de alguém formatado para ser útil a um projeto muito maior de concentração de riqueza e de aprofundamento das desigualdades. Como eu falei no podcast Três Irmãos, e eu reafirmo, existe um projeto de volta ao século XIX. E aqui entra uma questão importante. Quando a gente fala da corrupção, não dá para falar só dos corruptos. A gente tem que olhar para os corruptores e aqueles que se beneficiam diretamente de medidas, de concepções ali das políticas implementadas, que não necessariamente vão roubar o orçamento público, mas vão deteriorar a situação do Estado, vão deteriorar a qualidade da política no país, da política social. No caso da Argentina, né, grandes grupos econômicos ali que vão se usar da retórica antissistema como um elemento para avançar em pautas. No fim das contas, o Milei é só uma embalagem e o conteúdo real é um projeto de poder ali que entrega o Estado aos interesses privados, que facilita essa captura pelo dinheiro. E isso não é exclusividade da Argentina, é um processo que se repete em vários países, né? Um grupo econômico ali, um grupo político muito forte ali, que se aproveita da raiva popular, da descrença na política e transforma isso em combustível para impor uma agenda que serve fundamentalmente a si mesma. Tem uma outra coisa que esse escândalo de corrupção pode provocar. Ele pode simplesmente bloquear qualquer avaliação honesta e crítica da agenda libertária e anarcocapitalista abertamente defendida pelo Milei e implementada. Isso porque sempre vai ter a desculpa de que ele não conseguiu aplicar o programa inteiro dele durante o mandato. E aí você imagina o cenário. O Milei perde maioria nas eleições legislativas, ele fica sob pressão do Congresso, até pode cair em função desse escândalo.
A narrativa que vai vir depois ela vai ser previsível. Vamos falar que a agenda não deu certo, que a esquerda derrubou ele, que não deu tempo de ser implementada, que foi sabotada, e ela não foi aplicada de forma pura, né? Essa é uma estratégia clássica de fuga de responsabilidade. Esconder o fracasso de uma teoria alegando que ela não foi testada em sua totalidade. Ou seja, em vez de assumir que os próprios fundamentos dessa agenda já são inviáveis e desastrosos, você vai criando um álibi conveniente. A culpa nunca é da teoria, mas das circunstâncias. E com isso, os defensores conseguem manter viva a ilusão, evitando que a realidade concreta, né, o desastre econômico que está em curso, seja usada como prova contra o modelo que eles defendem. E aí é curioso perceber como que isso ainda pode ter um reforço nas próprias crenças, né, dessas pessoas, dessa turma libertária, porque eles vão usar o escândalo para atacar o Estado, para reforçar a crítica ao Estado, falando que o governo Milei não foi tão libertário assim, que não foi realmente anarcocapitalista. Ou seja, conseguem dar sobrevida a uma ideologia que já se mostra inviável na prática, porque a função dessa gente é exatamente essa, é blindar essa doutrina a qualquer custo. Esse raciocínio é típico de seita, é típico de pensamento pseudocientífico. A teoria nunca está sendo colocada à prova, de verdade, ela sempre é blindada contra a realidade, quando ela fracassa sempre aparece uma desculpa. Foi assim com Maurício Macri, o último governante da direita que assumiu a Argentina, que quando naufragou ele virou um social-democrata. Então, é até meio previsível, né? O mesmo já, inclusive, já acontece com o Milei em alguns pontos, né? Se ele caiu ou fracassar, vão poder falar que ele não foi libertário o suficiente, que não deixaram, ou que não deu tempo de aplicar direito, ou que foi sabotado, ou que a crise ela é longa demais. E aí eles repetem aquelas falácias, inclusive, que eu já desmenti várias vezes, né, com a questão da narrativa dos 50 anos de esquerda, usada para justificar qualquer tropeço ali, para vender a ideia de que tem que ter mais tempo para essa utopia dar certo. Tudo isso somente para não admitir o óbvio. O que eles defendem é puro terraplanismo econômico, uma crença que não se sustenta na realidade, e que só sobrevive porque os seus defensores encontram sempre um álibi para escapar do teste da realidade. Eu reforço aqui a minha posição, como eu já tinha dito lá atrás, na época do outro escândalo do governo do Milei, que é o caso das criptomoedas, quando o Milei foi acusado de ter ajudado a articular o maior golpe de cripto da história mundial. Eu não quero que ele caia. Pelo contrário, eu quero que ele fique até o final do mandato para que seja julgado pelas consequências das suas próprias políticas. Eu estou garantindo aqui que vai fracassar. Eu estou dizendo desde o início que vai dar errado, que vai explodir, e já está começando a dar errado novamente, já que o empréstimo que eles tiveram que pegar com o FMI já tinha assinalado esse fracasso ali atrás. A chance da Argentina voltar para uma recessão é razoável, o dólar já está voltando a subir, a própria inflação pode voltar a subir por conta disso, e por isso eu insisto, eu não quero a queda dele, eu quero que ele continue, para que as ideias dele sejam testadas até o fim, e que o fracasso fique claro, para ser julgado não por narrativas ou desculpas, mas pelo resultado concreto que as suas políticas entregaram. E para que o Brasil e o mundo vejam o fracasso que é quando essas ideias econômicas e políticas são aplicadas na prática. Enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Eu vou deixar minhas redes na descrição, meu canal no Telegram, meu canal no WhatsApp, meu servidor no Discord. Entrem lá. Vou deixar também a minha página no Substack, que também vai ficar aqui na descrição. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.